Nos anos 60, muitos países africanos adotaram a ditadura do Partido Único, inclusive Angola. Todos os países que adotaram esse sistema de partido único, essa ditadura de partido único aqui na África, consigo automaticamente adotar o comunismo sem saber. Pregava-se o socialismo na teoria, mas na prática tinha um comunismo. A população não tinha o poder, as leis não eram respeitadas, até agora muitos países não respeitam a lei e diversas vezes houve-se escândalo de sumiços de político, de jornalista, entre aspas. Muitos empresários acabaram perdendo seus bens aqui na África, tudo porque o partido único que reinava nos países africanos queria. Eu me recomendaram para ver um vídeo intitulado "O colonialismo não é a causa da pobreza na África". E parcialmente eu concordo, porque ali se abordou bastante essa questão da política, abordou-se bastante sobre o regime, e eu vou mostrar um lado aqui que vocês vão conseguir conciliar um pouco quando vocês forem ver esse vídeo. É do canal Manual da História. Aqui na África temos diversos problemas. Um deles, eu já mostrei aqui o ponto, eu vou deixar aqui nos cards, na verdade os cards estão aqui. Eu vou deixar aqui nos cards. Um deles é a etnia. Você me acompanha aqui no canal 41, entendeu? Já se inscreve no canal, deixa o seu like. Bom, o que eu acho sobre esse vídeo? Primeiramente, parcialmente eu concordo com esse vídeo, porque a gente vê um cenário caótico aqui na África. Diversos países africanos têm poder, sim, poder de crescer, dar liberdade, privilégios para o povo nativo, mas escolhem sempre guardar para eles mesmos. A propriedade privada aqui na África não é respeitada. Principalmente na África subsaariana, a propriedade privada não é respeitada. E nos anos 60, 70, 80, 90, pregou-se discurso que visavam ter o grande foco, o capitalismo, porque o capitalismo era o maior inimigo do crescimento dos países. Tudo isso porque as potências ocidentais adotavam o capitalismo. Afinal de contas, capitalismo, como é que está sendo interpretado aqui na África? Aqui na África, o capitalismo muitas das vezes é interpretado como um sistema político. Pensam que é uma democracia. Não, não é. Entendeu? O capitalismo é um sistema econômico. Bem implementado, o país cresce. Temos aí um exemplo da Cuba. A Cuba implementava o capitalismo antigamente, mas por causa de suas falcatruas, dos seus líderes, houve muitos embargos e acabaram ficar só mesmo com a ditadura do Partido Único, que é que muitos países têm aqui na África. Agora você veja, o capitalismo aqui na África não é implementado. A maior luta de todos os líderes africanos é lutar contra o capitalismo, contra a produção privada, contra a propriedade privada. Só para vocês terem ideia, eu vou dar exemplo de Angola, porque Angola é meu país, minha pátria, e eu quero muito que o mundo saiba o que acontece ou aconteceu aqui em Angola. Bom, em 1970, quando os portugueses saíram aqui de Angola às pressas por causa da guerra que estava se intensificando bastante, muitas propriedades privadas o governo acabou tomando. Todas essas propriedades privadas que o governo acabou tomando, hoje em dia, se você for ver os registros em quem pertence, estamos a falar de propriedades grandes, como por exemplo prédio, fábricas, entendeu? Casas no meio da cidade. Muitas das casas no meio da cidade pertencem a entidades particulares, mas boa parte deles ainda pertence ao Estado. Boa parte das propriedades privadas que os portugueses deixaram aqui em Angola, hoje em dia se encontra na mão dos governantes do país, generais, ministros, deputados. Está na mão deles. E claramente a gente vê que um partido, uma ditadura de partido único, que aqui em Angola já tinha uma ditadura de partido único nos anos 60, 80, nos anos 70, 80, até 90, já tínhamos essa ditadura do partido único, né? Que isso acabou tipo em 92. Tínhamos uma ditadura do partido único. Essa mesma ditadura do partido único, claramente, não vai fazer com que eles deem mais produção para o governo. Se as indústrias, as propriedades privadas, tudo agora ficou na mão do Estado, e o Estado entregou na mão dos dirigentes, sobre qual circunstância aquilo vai produzir? Nenhuma circunstância, porque o dono daquilo ali não conhece o que é lucro, ele não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, o Estado automaticamente, mensalmente, já lhe dá certos privilégios. Então a gente vê muita decadência. Replica isso que eu vos falei para todos os países africanos. Temos a Etiópia, que também fez a mesma merda, não respeitou a propriedade privada. Temos ali a Zâmbia, não respeitou a propriedade privada. Temos um monte de países, temos Moçambique também, que não respeitou a propriedade privada. Todos os partidos que governaram os países da África subsaariana, noutra hora já adotaram um socialista,
Entendeu? Eram todos marxistas, leninistas. Então, isso automaticamente, enquanto o mundo se desenvolvia, a gente lutava uma guerra invisível contra o capitalismo. Culminou com a desgraça total da África. Chegamos num ponto, em 1980, chegamos num ponto onde a África só recebia ajuda de países ocidentais, aqueles mesmos países que implementaram o capitalismo, como os Estados Unidos da América, Canadá e a União Europeia, que implementaram o capitalismo, é que ainda davam mais ajuda para a África conseguir gerir aquilo, como por exemplo medicamentos, vacinas. Tínhamos aqui o surto do ébola, febre amarela, temos aí o surto do cólera. Então tudo isso a gente conseguiu superar graças às ajudas internacionais de países que adotaram o capitalismo. Então, noutra hora, os europeus enviavam muita ajuda aqui na África. E toda essa ajuda que os governos recebiam, eles davam para o povo sim, mas de uma forma muito, muito ruim. Entendeu? Deixa eu beber café. Construíram escolas, mas não nos deram qualidade. Construíram hospital, mas não nos deram saúde. Se nada está na mão privada, comunismo é ideologia política que promove uma sociedade igualitária, sem classes sociais baseadas na propriedade comum e no controle dos meios de produção. Cara, isso é exatamente o que Karl Marx disse. Nos livros é bonito, mas na prática isso não funciona sobre nenhuma circunstância. Pergunta para os chineses, aliás, desculpa. Pergunta para os angolanos. Eu! Isso não funciona, então. Agora eu vou falar o que eu acho sobre não culpar os europeus pela desgraça africana. Já só dá mais um gole no café. Muito bom. Em certo ponto da história, a culpa foi totalmente dos europeus. Nunca vou isentar os europeus totalmente pela desgraça africana, porque eles profanaram nossas ideologias, profanaram nossas crenças, profanaram totalmente a nossa cultura, entendeu? Apagaram mais que a metade, mais de 2/3 da nossa história antes do colonialismo. Só para vocês terem ideia, os portugueses aqui na África fizeram coisas piores do que ninguém fala. Os holandeses, noutra hora, tentaram invadir Angola, nessa parte ali central de Luanda, onde os portugueses estavam concentrados. Os portugueses, porque precisavam de mais forças, entraram diretamente para o interior de Angola, atravessando o rio Kwanza. Consigo, eles precisavam destruir alguns materiais, alguns documentos. O que eles fizeram? Deitaram diversos documentos que eles foram coletando ao longo da sua colonização, deitaram tudo para os portugueses, foram, ganharam força, depois chotaram os holandeses com bravura. Graças a muitas tribos angolanas que já estavam inseridas aqui em Angola. Isso aconteceu também nos outros países. Outro exemplo que eu vou vos dar aqui. Os alemães fizeram uma das maiores chacinas nos anos 1900 aqui na Namíbia. Diminuíram a população, diminuíram a taxa da natalidade da população, aumentaram a taxa de mortalidade e você vê que não teve nenhum tipo de punição sobre isso. É aquilo que eu digo. Às vezes o mal prevalece. A Alemanha passou um dos maiores genocídios do mundo. Matou judeus, matou próprios alemães iguais, matou africanos, todo mundo só fala sobre judeus. Entendeu? Todo mundo só fala que naquela guerra morreram judeus. Os alemães fizeram um dos maiores massacres do mundo. Sozinho, eles sozinhos, com a ajuda de Itália, entendeu? Com a ajuda da Itália, do Japão, outras potências mais ali que estavam aí à mercê do nazismo. Mas hoje, a Alemanha, depois de quase 30, 40 anos, a Alemanha é a maior economia europeia. Como é que isso é possível, rapaz? Explica pra mim. Capitalismo. Entendeu? Capitalismo. Fizeram uma das maiores implementações de capitalismo com a ajuda dos Estados Unidos da América, com a ajuda de outras potências europeias. Entendeu? Então, hoje a Alemanha cresceu. Investiu nas indústrias, investiu na propriedade privada. Hoje a Alemanha está ali. Entendeu? Voltando para a África. Então, aconteceu diversas coisas ruins aqui na África. Nós não podemos negar isso. A história já está escrita. Nós não podemos negar. Nós perdemos a nossa essência. Entendeu? A nossa identidade foi profanada. A nossa cor de pele é profanada, que também acaba nos limitando em certas situações. Mas nós devemos levar em consideração que não é só porque aconteceu. Nós sempre devemos continuar a culpar o comunismo. Desculpa, não podemos sempre culpar o colonialismo. O colonialismo aconteceu e terminou. Já faz 50 anos, 60 anos, 80 anos, quase 100 anos. É tempo demais, tempo suficiente para as potências africanas pegarem aquilo que é seu, se juntarem, entendeu? Criarem meio de produções
dar escolas e ensinos de qualidade, dar saúde de qualidade, entendeu? Tudo isso, desenvolver as suas economia. Mas não, continuamos o quê? Dependente. Automaticamente, no exato momento que a gente se declara autodependente de potências que queiram ajudar a África, a culpa já não é mais dos europeus. Entendeu? A culpa já não é mais dos europeus. Os europeus fizeram coisas que fizeram, mas a babúrdia que está acontecendo aqui entre os partidos políticos, entre os presidentes, entre os grupos, os blocos político e econômico, como por exemplo a SADC, como por exemplo a Nações Unidas, como por exemplo os países da região do Sahel, a comunidade do Sahel. Então você vê que. Então o que, é que eles estão fazendo esse tempo todo? 60 anos estavam a fazer o quê? Estavam a fazer o quê? Roubar. A culpa totalmente não é dos europeus. E quando estamos a falar nos últimos 60 anos para cá, a culpa não é dos europeus. Os africanos, os presidentes africanos, começaram uma luta cinzenta contra o capitalismo. Entendeu? Banalizar o capitalismo. Nos era pregado antigamente que os europeus são ruins, entendeu? Tudo que vem da Europa não presta. Atualmente aqui na África se prega isso, que tudo que vem da Europa não presta. Que o que presta é o que vem da China e da Rússia. As ideologias políticas que a China, que a Rússia tem, é que prestam para muitos presidentes daqui da África. Cara, é o seguinte, é assim. A mediocridade dos presidentes que governam a África automaticamente acaba ajudando demais os europeus. O atual presidente do Burkina Faso cortou alguns laços com a França. Ele está criando meio de produção, está capacitando os jovens e está bonito. Só que daqui a pouco ele vai morrer. E ele não vai ser morto, por exemplo, pelos franceses, não vai ser morto pelos angolanos, não. Ele vai ser morto por alguém que ele confia. Sempre é assim. Aconteceu a mesma merda com o Thomas Sankara. Então você vê que todo e qualquer presidente que queira ajudar a população de verdade, criando meio de produção, capacitar a população, acaba morto, acaba com. Entendeu? Então, existe uma grande problemática sobre a pobreza aqui na África. Temos uma guerra, os nossos partidos políticos, os nossos sistemas políticos, né? Que temos aqui o comunismo, temos o socialismo, mano, e reina que reina. O socialismo e o comunismo reina que reina. E eu vou te falar, a África do Sul também não está isenta dessa mediocridade sobre o governo, entendeu? A culpa não é dos europeus atualmente, mas já foi. Entendeu? Os europeus nos atrasaram sim. Só que nós estamos a se atrasar mais. Porque a África basicamente agora depende de doações. A África ficou sinônimo de pobreza. Para quem não sabe. A África é sinônimo de pobreza. Até os próprios negros, americanos, europeus, não querem vir para a África. Eu vou fazer um vídeo falando também sobre os negros do resto do mundo e os africanos. Eu vou fazer um vídeo que vai ser muito interessante para vocês ouvirem. Eu acredito que aqui na África tem países, tem presidentes que querem sim fazer boas coisas para a população. Só que quem manda nos países são pessoas que são anônimos. Você chega lá cheio de boas intenções, mas depois vão te direcionar para desgraçar a população, para desgraçar o país. Com tanto de recursos que aqui Angola tem, não se admite, por exemplo, a fome. Não se admite a fome. Nós temos terras aráveis, mas hoje em dia se você ir pegar uma lavra e tentar cultivar, aquela merda pertence ao Estado. Entendeu? Não temos respeito à propriedade privada. Como é que Angola vai crescer nessa merda? Se não temos respeito à propriedade privada, o Estado vem e desfaz. Eu já fiz um vídeo, mostrei aqui algumas evidências, onde há muita gente que construiu suas próprias casas, muita gente que comprou casas também, lhes é demolida. O Estado vem e manda demolir aquilo. Não sai nada. Ninguém consegue processar o governo, porque tudo pertence ao Estado. Né? Eu sou a favor de propriedades privadas. Propriedades privadas devem existir para grandes meios de produção. E eu digo mais, a pobreza no mundo, não na África, no mundo, nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E os presidentes africanos na ONU só lutam para acabar com a pobreza, mas eles não fazem nada. O café está a esfriar. Também vamos falar sobre essa merda. Entendeu? Eu vi um vídeo. Vamos falar também sobre essa merda. Eu achei muito interessante. E eu vou ter que levar aqui no canal. Mas vamos voltar no assunto. Nós não temos capacitação.
Nós não temos capacitação. Esquece isso, está ultrapassado, meu. Ah, eu tenho muita coisa para falar. Tenho muita coisa para falar. Mas vamos deixar para outros vídeos. É tanta coisa, mas vamos deixar para outro vídeo. Então, leve em consideração que o vídeo não está totalmente certo, mas também não está totalmente errado. Existiu grandes problemas no passado, que realmente hoje todos os presidentes que governam um país africanos se baseiam naquilo para justificar a sua mediocridade, entendeu? Por exemplo, nós não estamos a conseguir gerar o país porque o que a UNITA fez no passado, entendeu? É sempre assim. A UNITA fez guerra no país. Tá bom. Desde 2002 que não tem guerra. Está na melhoria. Então, todos os presidentes africanos se baseiam muito no passado para governar o país, entendeu? Todo tipo de fracassos, de erros, eles atribuem na história o passado. Antigamente, não, os europeus, o colonialismo, os tráficos de escravos, entendeu? Eu não acho isso legal. Eu acho que cada vez mais que a gente se apodera justificando a pobreza da África pelo neocolonialismo, o neocolonialismo existe até agora, entendeu? A dominação política e econômica dos países não existe até agora. Mas nós não podemos sempre levar o nosso fracasso justificando com problemas coloniais. Eu acho que não é justo nem para nós como africanos e não é justo nem para nós como africanos lá no futuro. Vamos estar sempre estagnados e vamos continuar medíocre. Nós não vamos avançar desse jeito. Resumindo o vídeo aqui, é assim. O colonialismo trouxe grandes problemas, profanou muitas coisas africanas. Por um tempo, a culpa total do fracasso da África foi do colonialismo, foi das potências europeias. Não podemos esquecer isso. Só que o mesmo exemplo aconteceu em outros países. O Vietnã aconteceu a mesma coisa com a China, entendeu? O Brasil aconteceu a mesma coisa com Portugal, entendeu? Mas o quê? Estados Unidos da América aconteceu a mesma coisa com a Inglaterra, entendeu? Só que o colonialismo que aconteceu nas Américas não é a mesma coisa que aconteceu na África. Então até ali estamos. Só que depois do colonialismo, depois das independências, houve necessidade dos partidos adotarem sistemas políticos. Todos eles adotaram qual sistema? Socialista, comunista. E declararam uma guerra feroz contra o capitalismo. Não respeitam a propriedade privada. Quanto mais o tempo anda, mais fracassos eles sempre culpam o que aconteceu há 50 anos atrás. Não é justo. Não é justo para nós angolanos como povo, entendeu? É isso aí. Inscreva no canal, ative as notificações. Não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau.